Ótimo, beleza. Muito bem. Aí na apresentação que a gente vai começar, a gente vai trabalhar hoje, portanto, com a Idade Média. E nessa aula, a gente vai seguir da página 527 com os árabes. Lembrando que a gente já começou a trabalhar essa aula sobre o Islã, sobre a expansão, sobre o Império Bizantino, melhor dizendo, o Império Bizantino ou Idade Média Oriental. E agora a gente vai falar sobre o islamismo. É importante ressaltar para vocês que todos os assuntos que eu vou falar agora estão ocorrendo de forma simultânea, ou seja, eles estão ao mesmo tempo. Primeiro desses assuntos, Império Bizantino. Ele ocorreu onde hoje é mais ou menos a Turquia. Assunto 2, que é hoje, árabes. Começa na Península Arábica. O assunto 3, ainda hoje, logo mais, a Idade Média Europeia, a Europa Ocidental. Todos esses três eventos estão ocorrendo de forma simultânea. Então você vai perceber que na história que a gente vai comentar hoje com vocês, lindamente vamos comentar com vocês hoje, nós temos histórias se cruzando. Então o Império Bizantino, por exemplo, vai se relacionar com o mundo árabe. Os árabes vão atacar a Europa Ocidental, que é a Idade Média Europeia. Então, são assuntos relacionados, né? Muitas vezes a gente tenta colocar as coisas numa linha do tempo, só que aqui seriam três linhas do tempo que se intercruzam. Ah, professor, mas você pode me dar, assim, uma data do que nós vamos comentar a partir de agora? Sim, mas é uma data muito alongada. Aqui, por exemplo, sobre os árabes, a gente vai começar a falar deles efetivamente com o Maomé, o profeta do Islã, no século 17, e nós vamos com a história dos árabes até o século 15, pessoal. Então, é muito extenso o período histórico que a gente vai comentar. Por isso que a gente não se preocupa tanto em descrever acontecimentos. Nós estamos trabalhando mais a chamada longa duração. Pô, professor, 8 da manhã você vem com esse papo de longa duração, me ajuda. Longa duração, média duração, curta duração. Teve um historiador francês chamado Fernand Braudel. Ele é tido assim como um dos mais importantes historiadores, né, do século XX, já falecido. O Braudel, ele escreve-se Braudel, né? O Braudel, ele quando descreveu suas histórias, ele disse que o tempo histórico ele tinha curta, média, longa duração. E o mundo árabe é da longa duração. Um exemplo de média duração, um dos califados sucessores de Maomé. Uma curta duração, o dia em que Maomé teve que fugir da cidade de Meca e ir para a cidade de Medina. É um ano específico, é um episódio específico. Então, essas noções de tempo ajudam a gente a compreender, né, a magnitude desses acontecimentos, dessas conjunturas e dessas estruturas, que seria aí essa longa duração, estrutura. Bom, sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha aí na apresentação. Vocês têm aí na tela de vocês o mundo árabe e o Islã. O mundo árabe e o islamismo. Por que tem dois títulos? Porque árabe é uma coisa e islâmico é outra, ao contrário do que muitas vezes as pessoas tentam generalizar, de que árabe, islâmico, turco, é tudo a mesma coisa. Não é. Principalmente se você for conversar com alguém que é descendente da cultura da região, da cultura árabe ou é islâmico, eles vão minimamente se sentir ofendidos ou até pensar que você é um ignorante. Ora, quando nós falamos, portanto, do mundo árabe e do mundo islâmico, nós estamos falando de coisas distintas. Vamos começar falando dos árabes. Quem são os povos árabes? Bom, para compreender o mundo árabe, é preciso compreender a região onde os árabes surgiram e onde eles se desenvolveram. Aqui, essa região é a Península Arábica.
É uma região importantíssima do ponto de vista histórico, né? Aqui é o Mar Vermelho. Segundo a tradição, Moisés teria atravessado por aqui o Mar Vermelho em direção à Terra Prometida, Israel. Aqui é o Golfo Pérsico, mas de forma contemporânea. Nós temos aqui a Arábia Saudita, hoje país, e o Irã, hoje país. O Iraque, pessoal, ele fica um pouquinho mais ao norte aqui. Aqui é a Turquia. Ou seja, aqui está desenvolvendo o tal do Império Bizantino. Aqui, a Península Arábica, o surgimento dos árabes. E esses árabes, eles tinham uma forma de vida ou desértica, né, que eram os árabes beduínos, ou ainda mais próxima do Mar Vermelho, que eram árabes ligados ao comércio. Esses árabes dedicados à atividade comercial, eles eram árabes que guiavam caravanas pelo deserto, que faziam, portanto, um serviço de segurança das caravanas do deserto, e muito provavelmente quem não quisesse contratá-los como guias, eles mesmos causavam insegurança às caravanas que atravessavam o deserto da Península Arábica, detinham conhecimento de onde ficavam os oásis, quais eram os pontos ideais de parada, a duração do tempo de viagem. Portanto, o árabe beduíno é o árabe do deserto. Já o árabe do litoral, que era chamada de Arábia Feliz, que lindo, né? Arábia Feliz. Essa Arábia Feliz era uma Arábia mais urbana, mais comercial, principalmente ligados a uma cidade, a cidade de Meca. Meca é extremamente importante para a história que a gente vai contar aqui. Por quê? Porque é a cidade onde nasceu o profeta Muhammad, ou Maomé, como a gente aportuguesou aqui no Brasil. Muhammad, que é o nome mais comum do mundo. É o nome que mais aparece no mundo, é o nome Muhammad. Portanto, a história, né, do Muhammad, aliás, né, Muhammad, se não me engano, é Paulo, o professor Paulo de Física, né, Muhammad, Muhammad Abdul Fayyad, mas que ele chama-se aí com a gente de Paulo Roberto Fiat. Ora, a história do mundo árabe é uma história anterior ao surgimento do Muhammad. O surgimento do Muhammad é do século VII, quando ele começa as suas pregações. Ele nasce no final do século VI, a data não é muito bem específica, não se tem certeza sobre o ano do nascimento do profeta Maomé, mas a história do islamismo é a partir de Maomé, século VII. No século VI, até o século VI, como era a religião na Arábia? Bom, pessoal, a Arábia, antes dela ser uma região monoteísta, de crença em apenas um Deus, ela tinha, portanto, vários deuses. Esses deuses que você observa aí na tela são deuses da cultura greco-romana ou da cultura mesopotâmica. Essas imagens, desenhos, fotografias que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, são divindades que eram cultuadas na Península Arábica antes da presença do islamismo, antes das pregações do profeta Maomé. A Arábia ela era politeísta. Acredita-se que havia aí uns 400 deuses que eram cultuados dentro de um templo em forma cúbica chamada Caaba. À esquerda da tela você vê a deusa Atena, isso, aquela mesma lá do mundo grego, acompanhada de uma outra deusa, Aulat, a deusa árabe Alusa, relacionada à Afrodite grega. E também a gente tem no panteão das tradições árabes pré-islâmicas, né, antes do islamismo, a gente tem aí os djinns, que era uma espécie de gênio maligno, né, que aqui aparece no manuscrito medieval islâmico e que na nossa cultura mais contemporânea é lembrado aí pela história do gênio do Aladim. Os djinns, eles seriam capazes de causar o mal porque eles têm o espírito do livre-arbítrio, ou seja, ele deixa que as pessoas escolham
o que elas querem. E geralmente nas histórias, né, dos gênios, as escolhas, né, que são feitas, às vezes têm repercussões extremamente más. Então a ideia aí do livre-arbítrio, essas tradições todas se misturaram dentro da Península Arábica. Esse, essa, esse politeísmo misturado com idolatria. O que um profeta Maomé vai fazer é acabar com todas essas divindades e instituir o culto a um Deus único, o Deus, né, que é Allah, o Deus, que é o mesmo Deus dos judeus, que é o mesmo Deus dos cristãos, e que agora o profeta Maomé vai fazer essa revelação para a Península Arábica. É interessante a gente pensar, né, que o Islã ele tem uma ligação direta com a cultura cristã. Por quê? Porque muito comerciante judeu, muito comerciante cristão, muito contato com povos monoteístas, fez com que a Arábia também se tornasse monoteísta. E isso está muito ligado à figura do profeta Maomé. O Maomé, ele nasceu numa tribo urbana, na tribo dos Coraixitas, na cidade de Meca, na cidade mais bambambam que tinha na época, e ele era membro de uma tribo muito importante, a tribo dos Coraixitas. Contudo, quando Maomé morreu, a mãe dele faleceu, e logo depois foi a vez do pai, de forma que ele foi criado, isso até era uma certa tradição, ele foi criado como um árabe beduíno, era costumeiro que as crianças, né, fossem levadas para morar no deserto, para aprender, portanto, né, as atividades comerciais no deserto. Então, o jovem Maomé, ele foi levado, portanto, lá para o deserto, onde aprendeu as atividades comerciais e provavelmente conheceu muitos judeus, muitos cristãos, da onde vem a tradição do monoteísmo que ele vai implementar dentro da Península Arábica. É interessante a gente pensar a história do mundo árabe, né, como uma história de uma criança que tinha um momento para nascer e que aqui nessa representação aparece o pequeno Maomé, criança, com a mãe dele. E é interessante que existe aqui, né, esconder o rosto. Por quê? Porque na tradição islâmica, a luta contra qualquer prática de idolatria, contra qualquer característica de construir ídolos e imagens, foi o grande mote, né? Foi a grande discussão. Então, geralmente nas representações árabes, você não vai ver o rosto do Maomé. Você vai ver nas representações feitas por europeus, nas representações feitas por turcos, povos que vieram depois, desenharam, pintaram Maomé, mas não era da tradição islâmica desenhar, pintar o rosto do Maomé, justamente por causa da proibição de ter imagens. E o Maomé, quando ele nasceu, foi depois levado para o deserto, os relatos são relatos prodigiosos, né, de que por onde a criança Mohammed estava, as cabras davam leite, as abelhas produziam muito mel, e sempre havia água por perto. Portanto, esses relatos, né, mostram um pouco assim daquela ideia de que Maomé teria sido o escolhido. Obviamente que muitos desses relatos, eles surgiram depois que Muhammad, depois que Maomé se tornou famosão. Claro que antes não há relatos, né, da época, havia só a descrição de que um dia ele viria. E o Maomé, quando ele ficou adulto, uma vez na cidade de Meca, que ele voltou para lá, né, que ele voltou para visitar, ele chegou lá e encontrou um dilema. 4 grandes líderes da cidade de Meca estavam brigando para ver quem teria a honra de colocar a pedra negra, um meteorito, né, essa pedra negra, quem teria, portanto, né, a missão de colocar essa pedra negra dentro da Caaba. Uma nova tenda tinha sido construída, e aí os 4 grandes comerciantes da cidade de Meca estavam brigando entre eles. Ah, eu que vou colocar, eu que tenho a honra de colocar, mas espera aí, os 4 tinham contribuído para construir a nova tenda. Maomé estava passando por ali e os 4 combinaram. O primeiro cara que passar por aqui, a gente vai perguntar para ele. E ele vai dizer qual de nós vai colocar a pedra negra no lugar. E o Maomé, afortunadamente, estava passando por ali,
foi chamado pelos 4 grandes líderes da cidade de Meca e perguntaram então ao jovem Maomé: "E aí, Maomé, qual de nós vai ter a honra de colocar a pedra negra no lugar?" Maomé se saiu muito bem. Pediu aos 4 que colocassem um pano no chão, a pedra foi colocada bem no centro desse pano, e cada um dos 4 pegou uma ponta do pano e levou a pedra negra para dentro da cidade. Está aí o Maomé, né, bastante ensaboado, né, bagre ensaboado, escapou da confusão de escolher um entre os grandes patriarcas e ficar mal com os outros 3. Quando Maomé, em meio às suas viagens, em meio às suas atividades de comércio, ele vai aprendendo sobre islamismo, ele sintetiza a ideia de um Deus único. E, segundo a tradição, o Maomé ele foi abordado pelo anjo Gabriel, que aparece aí nesse desenho, em que ele tem a revelação de que Alá é o único Deus e Maomé o seu profeta. E assim ele começa a pregar o islamismo para as pessoas. As pregações de Maomé logo ganharam muita fama e também muita confusão. Por quê? Porque o Maomé ele pregava a crença em apenas um Deus. Ao criar a ideia de apenas um Deus, ele estava dizendo que todos os outros deuses de dentro da Caaba, que estavam dentro da tenda, além da Pedra Negra, deveriam ser deuses falsos, djinns, deuses da cultura grega, deuses de origem persa, porque era assim, né? Os árabes entendiam que a tenda tinha que ser um local de todos os deuses, e até virava um espaço de peregrinação, né? Tribos árabes, outros povos, quando passavam pela cidade de Meca, encontravam dentro da tenda, dentro da Caaba, tudo que era tipo de Deus, então era uma espécie de peregrinação. Quando Maomé falou, não, só existe um Deus, e esse único Deus não tem estátua. Os comerciantes, principalmente os mais ricos, os mais prósperos, lá de Meca, se preocuparam. Espera aí, você vai acabar com todos os outros deuses? Quem as pessoas irão ver quando vierem peregrinar a Meca? Como que eu vou fazer atividades comerciais se Meca deixar de ser um centro religioso? Pronto, né? Aí a gente percebe que o comércio, né, que a riqueza comercial já estava impactando diretamente a vida do profeta Maomé. E o Maomé, por conta disso, ele teve que fugir da cidade de Meca. A fuga de Maomé da cidade de Meca se deu em direção à cidade de Medina, que é a cidade de Iatrib. Meca, aqui nessa região, e a fuga para a cidade de Medina, Iatrib. Essa fuga do Maomé, que é feita, portanto, né, com seus seguidores, com aqueles que já haviam se convertido ao Islã, é chamada de Hégira. E é uma data muito importante do calendário islâmico. Por quê? Porque é o início daquilo que nós chamamos hoje de calendário árabe. Lá no século VI, a Hégira marca o início do calendário islâmico. Aqui você vê o calendário do Islã. O calendário do Islã, os meses, eles têm 28 dias. Então, ao invés de 30 ou 31, como nós temos no nosso calendário gregoriano, calendário islâmico, ele tem meses de 28 dias, ou seja, cabe os meses e ainda sobra tempo. Então, aqui é cada um dos meses do Islã. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 meses. E ainda sobrou um tiquinho, sobrou um espaço, que são dias que não estão dentro de um mês oficial aqui, mas por ser um calendário lunar, né, sobra esse tempinho. É claro que os islâmicos também usam, até hoje, o nosso calendário também, que é um calendário comercial para eles, né, um calendário de uso econômico para eles, que é o calendário gregoriano, e que a maior parte do mundo ocidental e até oriental seguem, portanto, o calendário islâmico e o calendário gregoriano. Esse calendário islâmico, essa forma de contar o tempo, como eles começaram a contar no ano número 1 deles, é o nosso 632, que é a data, né, do início da peregrinação em direção à Medina.
Começa, portanto, a trajetória do calendário islâmico, eles estariam, portanto, né, aí por volta de 1300 e alguma coisa, 1400. Essa história, portanto, do mundo árabe, a partir do profeta Maomé, é como se fosse a implementação do monoteísmo deles, como se fosse a implementação do cristianismo no Ocidente. Por isso, a importância desse tema. E é claro que a tendência é a gente ver o mundo islâmico como um mundo muito diferente, como algo assim muito estranho, né? Algo exótico. Mas, na verdade, dentro da cultura islâmica, eles também se veem, religiosamente falando, não geneticamente falando, religiosamente falando, eles se veem descendentes do Abraão. Por isso que o islamismo também é chamado de uma religião abraâmica. Por quê? Por causa da crença do único Deus e por conta dos islâmicos acreditarem que eles são descendentes do Abraão. Segundo o Antigo Testamento, Abraão teve um filho com a esposa chamado Isaque, mas antes disso ele teve um relacionamento com Agar, uma escrava egípcia. Com ela, ele teve um filho chamado Ismael. Quando Isaac nasceu, Ismael e Agar saíram, portanto, das proximidades de Abraão e teriam ido para a Península Arábica. Por isso, Ismael teria dado origem aos islâmicos. Então, na tradição religiosa do mundo islâmico, eles seriam primos dos judeus, vamos dizer assim. Eles se veem, portanto, como descendentes também de Abraão. Na representação que você vê aí, você tem o profeta Maomé e suas pregações, e aqui o livro sagrado do islamismo, o Alcorão, que foi, né, divulgado, em que as pessoas começaram a segui-lo, e isso foi convertendo a cidade de Yatrib, transformando-a numa Medina. Medina, além de um surfista, obviamente, Medina é o nome que a gente dá para a cidade do profeta. Toda cidade islamizada, ela passa a ser chamada de Medina. E a cidade de Medina, a primeira Medina, é Yatrib. Ah, a cidade chama-se Medina. Qualquer cidade islamizada no mundo pode ser chamada de Medina, mas a primeira a se tornar uma Medina, uma cidade do profeta, foi a cidade de Yatrib. O Alcorão é uma expressão que significa o livro, então se pode chamar também de Corão, né, livro, ou Alcorão, o livro do pensamento islâmico. Quais são as obrigações que existem dentro do islamismo, né? Aí nós temos os 5 pilares do islamismo. Os pilares do islamismo, eles estão aí em árabe. O primeiro deles é a shahada, né? Não vai falar sarrada, né? Faz favor. A shahada, que é justamente a noção de que todo islâmico tem que declarar sua fé. Fazer testemunho seria, digamos assim, a tradução aqui na cultura ocidental, de que o islâmico, quando chamado, ele deve revelar que é um fiel seguidor de Alá. Ou ainda, quando alguém não conhece a fé islâmica, todo o islâmico tem a obrigação de divulgar a sua própria fé. Isso não é muito diferente do que acontece no mundo cristão, né? No mundo cristão também tem isso. Quando você é cristão e alguém te pergunta sobre o cristianismo, quando alguém não conhece Deus, todo cristão tem a obrigação de dar testemunho e também de evangelizar. A segunda obrigação que aparece ali é a salat. A salat, ela é a oração, né? A ideia de que você deve fazer suas orações. A oração, né, geralmente é o caminho da oração, é feito 5 vezes ao dia. Ao amanhecer, no meio da manhã, no início da tarde, no meio da tarde e no início da noite. Essas tradições das orações são orações curtas, orações 5 vezes ao dia. Saum, né? Saum é uma ideia interessante, que é a ideia do jejum que é feito no mês de Ramadã. Por conta do calendário deles ser um calendário lunar, o mês de Ramadã, no nosso calendário, ano após ano, cai em meses diferentes. O Ramadã, ele é um momento que equivale àquilo que a gente chamaria de quaresma, né? É um momento de jejum, momento de introspecção,
momento de reflexão. Inclusive, né, na nossa tradição ocidental, judaico-cristã, a quaresma se encerrou ontem com a Páscoa, né? Então a quaresma, ela é esse tempo de preparação para uma ressurreição dentro do mundo judaico-cristão, conforme vocês aprenderam lá nas aulas, né, de Bíblia, nas aulas de catequese, lá nos encontros que vocês tiveram nas respectivas igrejas de vocês. A menos aqueles, né, que é a última vez que entraram na igreja, alguém jogou um pouquinho de água na cabeça porque foi o batismo. Mas aqueles que têm uma formação religiosa, têm um conhecimento em relação a isso, conhecem a ideia de jejum, a ideia de sacrifício, o saum, aí para o mundo islâmico. A seguir nós temos o zakat. O zakat é a ideia de caridade. Às vezes, nos nossos livros aqui ocidentais, o pessoal traduz zakat como dar esmola, mas não é bem a mesma coisa, né? É uma ideia de solidariedade, de caridade. E, por fim, nós temos o Hajj. Essa é a peregrinação. A peregrinação de, pelo menos uma vez, né, na tua vida, você deve ir até Meca. A ideia de peregrino. Isso também tem no nosso mundo cristão, né? A ideia de peregrinação, de você ir até os locais sagrados para fazer tuas orações. Essas são as tradições, portanto, do mundo islâmico. Aqui você vê uma dessas tradições, né, que é a peregrinação à cidade de Meca. Olha a quantidade de gente que tem, logo após o Ramadã, fazendo a peregrinação a Meca. É uma loucura, gente. Olha só. Obviamente que em tempos de pandemia isso também foi impactado, né? Essas imagens são de um Ramadã antigo. Aí, portanto, né, a ideia de peregrinação. Seguindo adiante, pessoal. O Maomé, quando faleceu, ele não faleceu em 1596, por favor, hein? O Maomé, ele faleceu lá no século VII. É que a gravura, aqui ó, a gravura é do século XVI. Quando Maomé morreu, pintou uma confusão dentro do mundo árabe, porque surgiram grupos disputando o poder após a morte do Maomé. Quando Maomé faleceu, quando o mundo islâmico, portanto, perde seu profeta, surgiu um grupo chamado de sunitas. Os sunitas são o principal tronco do islamismo, tornaram-se hegemônicos depois da morte de Maomé. Os arrabitas, um ramo do sunismo, controlam a Arábia Saudita, onde ficam os cidadãos, as cidades sagradas de Meca e Medina. Os sunitas, inclusive, né, essa linha aqui foi sucedida por um cara chamado Abu Bakr, enquanto que Ali, que era da tradição xiita, são o segundo maior grupo islâmico e consideram Ali, genro e primo de Maomé, o sucessor legítimo. Então as brigas entre Abu Bakr e Ali deram origem aos sunitas e aos xiitas. Os sunitas, eles acreditam que apenas os sunitas acreditam que apenas Abu Bakr poderia ser o sucessor, enquanto que os xiitas defendiam que apenas parentes do profeta poderiam ser seus sucessores, seus califas. E aqui tem um outro grupo, né, os carrigitas, que não são muito mencionados, mas que também saem ainda dessa tradição. E aí grupos que foram aparecendo ao longo do tempo, né, a corrente mais mística do islamismo, os seguidores buscam uma ligação direta com o Alá, usando técnicas como música e dança. Alguns países veem a prática como ilegal, herética e blasfema. A ideia, portanto, de um mundo islã uniformizado, padronizado, está muito longe disso, e desde o século VII já existe uma divisão entre as tradições. De um lado os sunitas, de outro lado os xiitas. A briga que existe é entre os líderes, né, do mundo sunita e os líderes do mundo dos imãs, dos xiitas. Estão principalmente em dois países, né? A Arábia Saudita, que é predominantemente sunita, na verdade até o arrabita, né, que é uma tradição mais radical, e os xiitas, que são lá os partidários de Ali e que acreditam que apenas parentes do Maomé podem ser líderes políticos. Esse confronto entre sunitas e xiitas ajuda a gente a entender, por exemplo, por que no Oriente Médio, lá, a Arábia Saudita,
ela é contra o Irã. Pô, mas não é todo mundo islâmico? É, mas são de tradições e linhas diferentes. A Arábia Saudita, ela é pró-Estados Unidos, enquanto que o Irã é anti-Estados Unidos. Então, essas divergências internas do mundo árabe ajudam a entender os confrontos que existem lá dentro, beleza? Seguindo adiante, pessoal. O mundo islâmico, ele começou a se expandir. Após a morte de Maomé, você vê aí a expansão do mundo árabe pela Península Arábica. Depois da Península Arábica, eles conquistaram o Oriente Médio. Foram na direção do Oriente e do Ocidente. Olha só a expansão do islamismo para o norte africano e também para a região do Extremo Oriente. É importante destacar que eles conquistaram toda essa parte norte aqui do continente africano e atravessaram pela Península Ibérica, atravessaram para a Espanha. Essa expansão em direção aos territórios espanhóis é extremamente importante para a gente compreender o que foi a presença islâmica dentro da Península Ibérica. E é isso que ajuda a gente a compreender por que dentro da Península Ibérica, tanto em Portugal quanto Espanha, há tamanha influência da cultura do mundo árabe. São muitas as palavras da nosso vocabulário, como aldeia, açougue, alcateia, açúcar, armazém, alvorada, são muitas palavras, álcool, que têm a ver, que são palavras que se equivalem no idioma árabe. Por quê? Por causa da presença árabe, a presença islâmica dentro da Península Ibérica. Deixa isso aí stand-by, que daqui a pouco a gente vai usar esse assunto, mas é importante perceber a dimensão que o islamismo teve dentro do próprio continente europeu e não apenas no Oriente Médio. Seguindo adiante, quando o profeta Maomé morreu, a Península Arábica dominada por ele era basicamente isso aqui, né? Até a morte de Mohammed, ano 632, tá vendo? Agora, com a morte do Maomé e a expansão do islamismo, veio o califado ortodoxo, depois o califado umíada e depois o califado abássida. Veja só o tamanho do território conquistado pelos califados. Os califados, eles são, digamos assim, os sucessores do Maomé, os califas. Os califas perfeitos são os do califado ortodoxo, mas depois divisões internas foram criando, né, separações, e aí surgiu um califado em Damasco, surgiu um califado de Córdoba, que aparece aqui na Península Ibérica, na Espanha. Esses califados são subdivisões do antigo Império Islâmico. Aqui nós temos o califado que talvez é o mais famoso de todos, né? O califado omíada. Durante o tempo do califado omíada, livros foram publicados, músicas foram feitas. Só não podemos dizer de pintura ou escultura. Por quê? Por conta da proibição das imagens, pinturas e esculturas elas foram, né, deixadas de lado. Por isso que talvez, né, a poesia, a música, a literatura tenha se desenvolvido tanto como uma forma assim de manifestação artística desses povos. Aqui o Califado de Córdoba, na Península Ibérica. Aqui nós temos o Reino de Leão, que vai depois unificar essa região toda, dando origem à Espanha. E aqui o Império Carolíngio, que a gente vai estudar mais adiante, que deu origem aos franceses. Bom, moçada, espero que vocês aí tenham questões, tenham dúvidas, tenham perguntas sobre essa primeira parte da nossa aula de hoje pela manhã. Logo a seguir, a gente vai para a página 533, 533. Essa página, ela tem aí a história da Idade Média Oriental. Enquanto vocês se preparam, vão lá para a página a seguir. Alguma dúvida em relação à questão árabe, alguma coisa, vocês podem escrever diretamente aí no chat e a gente já vai respondendo para vocês, beleza? Aí uns minutinhos apenas para você poder se ajeitar e ir para a Idade Média Oriental. Ou melhor, a Europa Medieval, que está na tua página 533. Está logo a seguir.
Vocês ainda estão acordados ou já dormiram de novo? Dá um oi aí pra gente para saber se vocês estão vivos aí, pelo amor de Deus. Tudo certo aí, pessoal? Podemos tocar o barco? Beleza, pensei que estava com congestão aí do chocolate da Páscoa ainda. Muito bem. A gente vai trabalhar, portanto, agora essa Idade Média europeia, que é a parte ocidental. Lembra no começo da nosso encontro desta manhã que existem aí três histórias simultâneas, né? Existe uma história que é uma história do Império Bizantino, que aconteceu na Turquia, uma história árabe, Península Arábica, e agora tem essa história que a gente vai falar da Europa Ocidental. São três histórias simultâneas e elas se entrecruzam. O Império Bizantino, por exemplo, e os islâmicos chegaram a se atacar. E agora nós vamos falar da Europa Ocidental, onde hoje é a Espanha, onde hoje é Portugal, onde hoje é a França, e como é que essa história se desenrola a partir de agora. Aí na tela de vocês, a apresentação em que nós falamos dos bárbaros. Os bárbaros, pessoal, eles passaram por um processo interessante na história europeia. Só lembrando aqui com vocês, né, que a desagregação do Império Romano Ocidental deu origem a um processo de ruralização. E as partes que eram do Império Romano se fragmentaram e viraram reinos bárbaros ou reinos germânicos. Professor, essa história de reinos bárbaros, de reinos germânicos, quem são esses caras? Bom, bárbaro, você sabe, é todo aquele que não fala nem grego e nem latim. Portanto, o homem bárbaro é sempre o outro. Então, é um termo genérico utilizado para descrever o cara que não fala nem grego nem latim, mas a palavra bárbaro, ela não significa muita coisa, né? Não significa nada, para dizer a verdade, né? Aliás, muita gente fala que bárbaro veio da palavra, né? Veio da expressão blá, 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 alguma coisa assim, porque era como os romanos escutavam os idiomas, as línguas faladas por esses povos, né? Aí vem a expressão berbere também, para essa galera toda que não falava nem latim nem grego. E essas populações bárbaras foram chegando nas fronteiras do Império Romano atrás de comida, atrás de terras para plantar. E eles vinham fugindo de outros povos bárbaros que estavam aumentando a população e, portanto, em expansão atrás de terra, atrás de recurso, atrás de território. Quando eles chegam dentro do Império Romano, o Império Romano os recebe e diz: olha, você precisa de terra e eu preciso de gente para trabalhar. Por quê? Porque o Império Romano, naquela época, estava passando por aquelas dificuldades da falta de escravos, que é o assunto da crise do Baixo Império Romano Ocidental. Por quê? Porque os exércitos romanos não conseguiam mais capturar muitos escravos, a sociedade romana dependia do trabalho escravizado, e não tendo escravos, começaram a chegar os germânicos, novas formas de trabalho foram surgindo entre povos germânicos e povos romanos. Práticas como o colonato, por exemplo, práticas como comitatos, que são tradições romanas, tradições germânicas, que dão origem a um tipo de trabalho que não é escravo, mas que o cara também não é totalmente livre. O germânico, o bárbaro, ganhava um pedaço de terra, deveria produzir nessa terra e entregar parte da produção para todos aqueles que eram os donos da terra, os romanos. Essa associação era uma espécie de indício, comecinho, do que mais tarde a gente vai chamar de feudalismo, né? São práticas, portanto, romanas e germânicas que se sintetizam e dão origem ao mundo feudal. Mas isso, do feudalismo, daqui a pouco a gente vai conversar. Primeiramente, entender, né, como que esse bárbaro chega. Por quê? Porque a ideia mais geral é aquela ideia do bárbaro, o povo lá do Conan, né, que o cara chega destruindo tudo tal. Não é bem assim, pessoal. Aliás, muito pelo contrário. Uma coisa que vai acontecer com esses povos bárbaros que chegam dentro do Império Romano, aí por volta do século V, século IV depois de Cristo, foi a adoção do cristianismo. Isso, eles se tornaram cristãos. Essa relação de se tornar cristãos é extremamente importante. Aqui no slide você vê aí
deixa eu colocar aqui para vocês, a gente tem aí a cristianização dos reinos germânicos. O que, que é esse desenho aí, né? Esse desenho que aparece aí é a conversão de Clovis. Clovis era um chefe germânico, ele chegou na região aí no século V, e ele teria se batizado cristão. O relato que a gente vai ver a partir de agora é justamente um relato de uma conversão assim. Olha só, isso aqui já caiu em alguns vestibulares aí pelo país. Na federal ainda não caiu, mas é um relato típico dessa incorporação do mundo cristão para os germânicos. O sacerdote, tendo se posto em contato com Clovis, levou-o pouco a pouco e secretamente a acreditar no verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra, e a renunciar aos ídolos, que não podiam ser de qualquer ajuda, nem a ele, nem a ninguém. O rei, tendo, pois, confessado um Deus todo-poderoso na Trindade, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ungido do Santo Crisma, com o sinal da cruz. Mais de 3.000 homens de seu exército foram igualmente batizados. Muito interessante esse relato, porque ele vai revelando para a gente como que os bárbaros foram se associando com os cristãos e foram se incorporando à religião. Aqui a gente percebe que quando o bárbaro chega na Europa Ocidental, ele tem uma religião já, mas é uma religião mais simples, é uma religião de ídolos. E como é o bárbaro que chega, ele vai tentar se aproximar da cultura dominante e incorporando algumas práticas. A gente não consegue dizer se o Clovis se converteu ao cristianismo de coração, mas uma coisa é certa, ele se converteu e isso garantiu a ele uma certa aliança. Professor, e os vikings, professor? Os vikings, ele é uma história também medieval, só que os vikings, eles chegam na Europa lá por volta do século IX, século X, e eles não vão chegar na parte sul da Europa, eles vão atacar mais a parte norte, a região ali da Inglaterra, a região do norte europeu, essa região da França, são regiões atacadas pelos povos vikings. Só que é um período um pouquinho posterior. E para aqueles que têm a imagem, né, do povo viking na cabeça, atacando, saqueando, conquistando, não está errado. Mas não é só isso. Muitos povos nórdicos, e aqui já vou falar para vocês, o termo correto não é chamar de viking, e sim de povos nórdicos. Esses povos nórdicos, eles também se associaram a reinos bárbaros cristãos na Idade Média, lá por volta do século IX, do século VIII. Inclusive, para aqueles entusiastas que assistiram à série dos Vikings, a série Viking ela é interessante porque ela tem essa dimensão de um líder viking, de um líder nórdico se tornar cristão, a coisa de ele buscar terra, de tentar fazer uma associação com os reinos bárbaros, e é claro, né, também fazer as práticas vikings. Por isso que eu disse que viking não é um termo adequado, o termo correto seria nórdico, porque que viking não é um povo, é uma prática. É o saque, é a conquista. Ou seja, eu e você poderíamos fazer práticas vikings. Mas a gente não é viking, e viking não é nada, viking não é um povo. A gente pode fazer saque, e isso era chamado, né, pelos povos nórdicos de ser viking. Portanto, a prática dos vikings, né, de saquear os reinos bárbaros, que é aquilo que ficou no nosso imaginário, está correto, mas não é somente essa imagem que é importante. E lembrando, né, eles chegaram um pouquinho depois, século IX. Tanto que a chegada deles, dos nórdicos, dos normandos e outros povos na Europa, é que vai dar origem ao sistema feudal. Ou seja, o sistema feudal não começa logo depois que o Império Romano ele acaba. Antes de começar o feudalismo, que é mais ou menos lá o século IX depois de Cristo, antes de começar o feudalismo, nós temos esses reinos bárbaros que existiram aí no continente europeu. Voltando aqui aos reinos bárbaros, o mais famoso de todos os reinos bárbaros foi o reino do Carlos Magno, também conhecido como Império Carolíngio. O Império Carolíngio, ele já caiu muitas vezes nas provas de vestibular. Aí aparece à tua esquerda o Carlos Magno. O Carlos Magno, ele era descendente de reis cristãos já. O avô dele já tinha lutado contra os muçulmanos.
o pai dele já tinha lutado contra os muçulmanos e já tinha feito concessões de terras ao Papa. Então havia uma aliança entre os imperadores carolíngios e o reino dos o Papa romano, o Papa em Roma. Essa aliança era muito importante para a manutenção dos povos bárbaros. E olha só que interessante aí na imagem retratada à direita da tua tela. Aparece o Papa coroando Carlos Magno, imperador romano ocidental. E isso aí era o ano 800. O que, que aconteceu para o Carlos Magno, que não era nem romano, que não era nem um povo, não era de origem cristã, mas era um povo que se tornou cristão? Como é que o Carlos Magno foi coroado pelo Papa? Bom, aconteceu o seguinte: o Papa, na ocasião, o Papa Leão III, sabe que os papas naquela época são bem diferentes dos papas hoje, né? Hoje a gente associa a figura do Papa como aquele senhor bonzinho e tal. Mas na Idade Média não tinha nada disso, não. Na Idade Média, Papa era guerreiro, né? O cara saía de armadura, o cara ia comandar a batalha, o cara ia para cima mesmo. O cara metia o louco na época. E o Papa Leão III foi capturado numa batalha, foi exigido um resgate, e o Carlos Magno organizou o resgate do Papa. Muito agradecido pelo resgate, o Papa coroou o Carlos Magno imperador romano ocidental. Peraí, mas o Império Romano Ocidental, gente, ele acabou no ano 476. Eu disse 476. E o cara é coroado imperador desse império no ano 800. Veja a jogada de marketing na época, né? A preocupação de mostrar que o imperador Carlos Magno era um imperador cristão. E, de fato, né, o reino do Carlos Magno foi um reino marcado pela expansão do cristianismo dentro do seu território. Mas o que o pessoal gosta de perguntar sobre o reinado do Carlos Magno é justamente as semelhanças que um outro imperador, também da região da França, resolveu copiar, o Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte usou, né, na sua indumentária, elementos romanos, e também foi coroado, né, numa ocasião em que o Papa estava presente. Só que a coroação do Napoleão Bonaparte é um tanto diferente. Na hora que o Papa iria coroá-lo, ele tirou a coroa das mãos do Papa e disse: "Sou imperador pela graça do povo." A ideia de aclamação. Ou seja, enquanto Carlos Magno era um cara submetido ao controle da igreja, digamos assim, estava, portanto, né, prestando ali uma submissão à igreja, o Napoleão Bonaparte está fazendo justamente o contrário. Obviamente que o Napoleão está fazendo isso mais de 1000 anos depois, né, por volta de 1804, que o Napoleão Bonaparte está governando a França. Mas já caiu em questões de vestibular essa comparação entre a coroação de Carlos Magno e a coroação de Napoleão Bonaparte. Quando caiu, ela caiu numa questão discursiva, ou seja, a maior parte das pessoas sequer ficaram sabendo que essa questão caiu na segunda fase, mas isso não quer dizer que ela não possa cair na primeira também. Ou seja, a coroação do Carlos Magno se impondo sobre a igreja, ou melhor, se submetendo à igreja, e agora sim do Napoleão se impondo à igreja, mostrando, né, que o Estado era maior que a igreja. Interessante essa comparação, vale a pena a gente aprofundar isso fazendo as questões posteriormente. Seguindo adiante. O império do Carlos Magno não se manteve unido por muito tempo. Os netos do Carlos Magno o dividiram no ano 843, através do Tratado de Verdun. E aí surgiu, né, o Império do Carlos o Calvo, o Império do Lotário e o Império de Luís o Germânico, que seria, portanto, aí a fragmentação do Império Carolíngio. Durante a história medieval, novos ataques bárbaros aconteceram. E dessa vez, sim, nós temos os vikings, os normandos, os magiares, sarracenos, criando um clima de instabilidade, medo, desespero. Esse desespero todo que aconteceu na Idade Média fez com que surgisse um sistema de segurança dentro da Europa medieval, chamado de feudalismo. Houve uma intensa descentralização política,
Vários reis perderam o poder na prática e quem passou a mandar foram os suzeranos, os nobres locais. A agricultura, na França, principalmente, ela deixa de ser de comércio e passa a ser uma agricultura de subsistência e surge uma sociedade estamental, ou também conhecida como sociedade tripartite. O que é tripartite? Dividida em três partes: os que rezam, o clero, os que guerreiam e os que trabalham. Essa sociedade tripartite é uma sociedade, portanto, que não existe mobilidade social. Daí o nome estamental. Inclusive, essa analogia entre três grupos sociais e a Santíssima Trindade foi feita por um bispo da Idade Média, que ele dizia: assim como a casa de Deus é trina, Pai, Filho e Espírito Santo, também é a casa dos homens, em que os que guerreiam, os que trabalham e os que rezam, de forma que cada um teria a sua importância na sociedade, mas não de forma igualitária, mas cada um fazendo a sua parte numa sociedade medieval. O feudalismo ele existiu enquanto ocorreram invasões na Europa, enquanto ocorreram um clima de tensão na Europa. E nessa época a igreja medieval se tornou mais poderosa ainda. A igreja medieval, ela se estabelece como a herdeira do Império Romano, aquela que detém a cultura, o saber, que cria as universidades e que acaba instituindo nesse mundo medieval as leis, o que é certo e o que é errado, e também o conhecimento científico. A Europa medieval é marcada pela filosofia do São Tomás de Aquino, pela criação das universidades, que embora fossem universidades da Igreja Católica, muitos intelectuais lá dentro poderiam ter até certa liberdade de pesquisar e de desenvolver seus temas. Também dentro desse mundo medieval, a igreja ela se mobilizou de uma forma a definir quem seria o governante, quais seriam as guerras e até qual era o tempo da guerra e qual era o tempo da paz. A história, portanto, medieval é praticamente uma síntese aí da sociedade medieval, da sociedade do feudalismo, que é a própria visão da igreja sobre a época. Aí no slide você vê a sociedade feudal. Lá embaixo, o povo, que se dedica aos trabalhos, tanto nos campos quanto a algumas atividades artesanais que sobreviveram. Também a gente tem, nessa sociedade feudal, um grupo intermediário que vai ocupar aí o espaço entre o rei e esse povo, que é o clero e a nobreza. Lá no topo, temos a figura do rei. Embora o rei, durante a sociedade feudal, não tivesse muita importância política. Por quê? Porque eram os senhores feudais que mais mandavam. No mundo dos cavaleiros, no mundo da nobreza, nós temos suzeranos e vassalos. Uma dica importante: o suzerano e o vassalo são nobres. Eles possuem terras e prestam favores militares, diferentemente do camponês. O camponês, ele geralmente se torna um servo. Então, vassalo e servo são coisas diferentes. O vassalo, ele é um nobre e ele tem, portanto, acordos militares com outros povos. Durante a Idade Média, a mentalidade religiosa ficou muito evidente na construção, na arquitetura, tanto no estilo românico, quanto nesse estilo que aparece aí na Catedral de Notre-Dame, o estilo gótico. Gótico, né, porque tem a ver com essas arcos em ogiva que aparecem aqui nas entradas. Outra característica da arquitetura gótica são três portadas, três portas. Muitos manuscritos foram preservados durante a Idade Média. Esses manuscritos, eles eram geralmente guardados dentro de bibliotecas, em monastérios, onde os monges copistas se dedicavam, portanto, a fazer aí os manuscritos ficarem guardados. Aí você vê no filme O Nome da Rosa, um trechinho, quando se visita a sala de copistas, onde os monges se dedicavam, portanto, a copiar manuscritos antigos. Por mais que se critique a Idade Média, apontando que ela foi uma idade das trevas, algo obscuro, algo que não teve cultura,
Hoje, a gente estuda a Idade Média e percebe que havia, sim, uma preservação cultural e que o termo Idade das Trevas é totalmente inadequado. A Federal já cobrou muitas vezes esses dois aspectos, tanto do mundo medieval ocidental, da igreja, como algo que guardou a cultura. Claro que eles colocam um texto para a gente interpretar, quanto do mundo árabe, como um mundo também que preservou muito da cultura e desenvolveu muitas atividades culturais. Essa visão, portanto, da Idade da Média como uma Idade das Trevas, hoje ela é muito combatida. Combatida e, é claro, né, é preconceituosa, ela precisa ser justamente desconstruída. O mundo medieval, pessoal, é basicamente isso. O mundo, né, da Idade Média teve áreas islâmicas, áreas bizantinas e áreas feudais, como a gente viu há pouco. Na próxima vez que a gente voltar a falar sobre a história B e C, a gente vai terminar a história medieval. E aí a gente vai, terminando a história medieval, com a Baixa Idade Média, a gente vai para a história C, falar da expansão naval, falar da história da América, falar dos povos do Extremo Oriente, beleza? Bom, a todos vocês, né, uma ótima manhã, um excelente estudo, façam os testes que vêm logo a seguir. Essa nossa conferência, essa nossa interação vai ficar disponível no link para você fazer o download depois lá no portal, beleza? Um grande abraço a todos, eu vou ficar mais um pouquinho aqui para eventuais dúvidas que aparecerem no chat. Um abraço.